Olá, olá. Quero trazer mais uma palavra hoje de Deus para a sua vida. O Espírito Santo tem, assim, nos direcionado, né, a viver um tempo aí de palavra de Deus. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Uma palavra que vai falar um pouquinho sobre cura. Cura. A cura que nós necessitamos para continuar vivos. Nós estamos aí enfrentando uma grande mudança, né, no nosso mundo. Nosso mundo está passando por um processo de mudanças, né? A gente vê muita coisa acontecendo no meio da nossa sociedade, no meio social. A gente está vendo muita controvérsia, muitas coisas. E a gente vai entrando nesse universo de negatividade, nesse universo de mudanças. E muitas das vezes a gente fica meio perdido, né? O que Deus tem para nós? O que Deus tem para mim, para você? Então, no meio dessas mudanças todas, no meio dessa confusão toda, o que a gente precisa saber? É o que Deus tem para a minha vida. Porque no meio disso tudo, onde eu fico? Como eu fico? Aonde eu me encaixo? Em que propósito eu vou viver no meio de tudo isso aqui? E eu quero te dar uma direção hoje a respeito disso, porque foi algo que me abriu a visão e me deu uma direção clara daquilo que eu queria viver. Por quê? Porque a gente está vivendo dentro desse mundo, né? Nós estamos vivendo aqui. E eu sei de uma coisa, que independente do que está acontecendo, né, geograficamente, no nosso Brasil, assim dizer, porque nós estamos aqui, mas o mundo inteiro está vivendo em fase de mudanças, porque nós estamos indo para mudanças, Deus está estabelecendo mudanças na Terra. Deus está estabelecendo um novo conceito na Terra, Ele quer transformar a Terra. Então, a Terra está passando por transformações. E juntamente com a Terra, o ser humano está sendo transformado também. E aonde eu me encaixo nisso? Aonde você se encaixa nisso? Como que nós vamos enxergar nossas próprias vidas dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje? E eu quero te trazer essa palavra para você poder entender que Deus tem um propósito individual com cada ser humano. Ele tem um propósito individual para cada ser, ele tem um projeto para cada um, está separado, cada um tem o seu objetivo de vida, cada um tem o seu propósito de vida, né? Cada um tem o seu chamado, cada um tem os seus dons, seus talentos, cada um tem a sua fonte de vida, cada um tem o seu comportamento, seu pensamento, mas Deus tem um propósito para cada um, você tem um propósito de Deus para a sua vida. Né? E agora é o momento, esse é o momento de nós começarmos a buscar, a interagir, a entrar nesse propósito de Deus, a viver o que Deus tem para a sua vida. Esse é o momento. Se tem um momento específico do qual você precisa viver, é esse. Porque se você entender plenamente que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te dar vida, vai tirar você da monotonia, vai tirar você da tristeza, vai tirar você daquele sentimento de que nada vai dar certo. Pronto, você já entendeu tudo. Você já entendeu. Por quê? Porque Deus nos criou, Deus te criou. E Ele não te criou aleatoriamente para simplesmente jogar aqui na terra e pronto, não. Ele te criou para que você possa viver um propósito. E esse propósito, ele queima onde? Dentro do seu coração. Dentro de você, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, nas suas razões. Você foi criado para um propósito. E quando nós não estamos dentro desse propósito, quando nós não estamos encaixados nesse propósito, a gente se frustra, a gente se sente triste, a gente se sente abatido, a gente se sente desanimado, a gente não quer viver, quer morrer. Por quê? Porque nós não estamos vivendo, mas não estamos cumprindo o propósito que nos traz o quê? Alegria. Porque quando eu estou vivendo o propósito de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês, você vai ter um motivo de viver. Você vai ter um motivo para viver, você vai ter um motivo para continuar realizando coisas, fazendo coisas. Fazendo coisas que vão te trazer alegria,
prazer e que vão fazer outras pessoas também sentirem bem. Porque Deus nos criou para sermos bênção e para abençoarmos outras vidas. Você foi criado para isso, eu fui criado para isso, e nós estamos caminhando para esse propósito. Então, esse é o tempo. Agora, 2026, é o tempo de restaurar o seu propósito. E eu quero te convidar hoje a você olhar para você, enxergar o propósito de Deus para sua vida e querer se encaixar nele, porque se tá difícil viver, fica muito mais difícil ainda quando você está fora daquilo que Deus te gerou, daquilo que Deus criou para você. Ah, mas o que Deus criou para mim não é o que agrada fulano, não é o que agrada ciclano, não é o que traz isso, não é o que traz aquilo, não importa. O que importa é que você precisa viver aquilo que Deus colocou para você, porque se você viver o que Deus colocou para você, o seu propósito, você está bem, você está bem. E as pessoas que estarão em volta de você, as que vão te cercar, são aquelas que fazem parte do seu propósito. São aquelas que vão caminhar com você e vão viver o seu propósito junto com você, que também tem um propósito que Deus separa para andar com você e você começar a andar junto e você viver esse propósito. Então, o propósito de Deus é maravilhoso. Você precisa viver o propósito de Deus. Eu preciso viver, você precisa, nós precisamos enxergar no nível aonde nós podemos entrar nisso e viver isso. Viver isso como profeticamente, viver isso como realização de vida, viver isso, encaixando isso nas nossas vidas, a gente vai conseguir ter qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida é estar dentro daquilo do qual eu nasci para viver. Né? E a cura começa aí. Eu estou falando agora de uma cura emocional, uma cura de mentalidade, uma cura de realização, uma cura de propósito, uma cura que vai me levar a ter sonhos, visões, propósitos de Deus, realizações, manifestações de Deus para minha vida. Eu preciso viver um propósito. Você precisa. Isso faz parte, isso é energia para nós, é combustível para a vida. A vida é movimentada por propósitos, sonhos, realizações, desejos e coisas boas, né? Coisas boas para as nossas vidas. Vida, a palavra vida significa tudo que é bom. A palavra morte significa tudo que já se acabou, que não tem mais solução, que não tem mais energia, que não tem mais energia. A vida é composta de energia. A vida é composta de sonhos, projetos e realizações. E é para isso que Deus te deu o fôlego da vida todas as manhãs. E a cura de Deus para a tua vida começa nas suas emoções. Começa nas suas emoções. Por quê? Porque se você não acreditar nisso que eu estou te falando aqui agora, se você não acreditar que você tem esse propósito, que Deus te gerou para esse propósito, a morte começa a entrar. Aí você começa a fazer um monte de coisa, você começa a correr de um lado para o outro, fazer isso, fazer aquilo, e faz tanta coisa e continua vazio, e continua sem alegria. Quantas pessoas entrando em depressão, quantas pessoas perdendo o ânimo de viver, querendo morrer, por quê? Porque não estão vivendo o seu propósito. Muitas delas, quando a gente vai atender, quando a gente vai tentar ouvir o que essas pessoas têm, o que elas têm? Falta de propósito. O que elas querem? Quando a gente pergunta para elas qual é o seu desejo, o que queima no seu coração, é tudo menos aquilo que ela está fazendo. Mas ela está fazendo porque ela tem que agradar alguém, ela está fazendo porque ela tem que sustentar uma família, ela está fazendo porque senão fulano não vai mais olhar na cara dela, ela está fazendo porque ela acha que aquilo é conveniente, aquilo é o certo, e aí vai indo, e aquilo que realmente pela qual ela nasceu, vai ficando em último plano, em último plano. Os anos vão passando, os dias vão passando, os anos vão passando, meses vão passando, a idade vai chegando, o tempo vai se indo e ela não vai realizando aquilo pelo qual ela nasceu. Então, a palavra de Deus diz assim, que o ladrão, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. 3 características dele.
E ele não veio para matar com uma arma muitas vezes. E ele não veio para roubar com uma arma também. Ele não vem assim. Ele vai na nossa alma. Ele rouba coisas da nossa alma, da sua alma. Ele arranca de você coisas que Deus colocou em você que você não usa mais. Você deixou de lado. Ele mata sonhos, projetos. Ele vai matando aos poucos, ele vai tirando de você aquilo que Deus colocou que era tão grande, tão poderoso, agora já não se torna mais nada na sua vida. E você vai entrando nessa situação, você vai entrando nessa linguagem de morte, quando você percebe, você já não tem mais nada para fazer nem realizar. Então a palavra hoje para você é cura. Volte. Volte a acreditar. Volte a te olhar no espelho e dizer, eu tenho vida. Eu ainda respiro, eu amanheço todo dia respirando. Essa vida que eu estou vivendo não é a vida que Deus preparou para mim. Essa vida que eu estou vivendo não é a vida que eu quero viver, não é a que Deus projetou para mim. Tem algo novo queimando no meu coração. Tem algo novo queimando no meu espírito que não é isso. Eu preciso parar, dar freios. Freios são importantes na nossa vida, por quê? Porque senão a gente vai indo e a gente não para. E quando nós resolvemos parar, é porque algo entrou no nosso caminho e nos paralisou, bloqueou a nossa mente, bloqueou nossas emoções, bloqueou tudo que há em nós. Aí a gente para. E aí quando a gente para nesse estágio, esse estágio de parar, porque algo colidiu com você, porque algo te machucou, porque algo te feriu, não é bom, não é bom. Muitos não conseguem sair dali, muitos não conseguem nem pedir ajuda para sair dali. Muitos não avançam, muitos não lutam mais, não querem mais lutar, já estão desistindo. E eu estou falando isso a um público, sendo ele cristão ou não. Porque dentro das nossas comunidades há muitas pessoas que ainda estão vivendo assim. Elas estão esperando o milagre. E o milagre já existe, o milagre já está dentro dela. Mas ela não encontra força. Ela está sempre buscando o milagre, porque ela não encontra força para viver o milagre que já está dentro dela. Para romper com aquilo que está na frente dela. E que muitas vezes somente ela precisa romper. O maior milagre é ela enxergar. Então a cura hoje para você é na sua alma, nas suas emoções. O problema hoje que eu vejo como pastora, e eu vejo como terapeuta agora, que eu consigo ver quando eu estou lá atendendo na terapia, é que as pessoas estão vivendo todos os dias sem se enxergar. Elas veem o mundo lá fora. Elas veem pessoas, elas veem serviço, elas veem compromisso, elas veem tudo em sua volta, seus filhos, seus esposos, suas esposas, seus pais, tudo, elas veem o universo inteiro, mas elas não estão se enxergando dentro desse universo. Elas não estão se vendo. Quantas pessoas hoje param no espelho para se ver? É tão rápido, às vezes, durante o dia, aquele processo de parar e enxergar e ver quem você é, né? Aí acaba, olhou, tal, vai embora, já esqueceu a sua fisionomia, já esqueceu como era o seu rosto, já esqueceu como era a cor do seu cabelo, como você era. Acabou, você vive o dia, nem se lembra que você... Como você era, como você fala, como você anda, como é a sua voz, do que você precisa nesse dia, quais as suas necessidades, né? E aí as coisas vão se tornando muito difíceis, porque nós passamos a depender de outros para que venham suprir essa necessidade nossa, nós dependemos de outro para que venha nos enxergar, dependemos de outro para que venha nos socorrer, e nós mesmos não estamos nos socorrendo. Nós mesmos não estamos nos enxergando. Aonde começa a cura hoje na tua vida? Começa a se enxergar. Começa a se ver. Ninguém pode fazer isso por mim. Eu vou precisar fazer algo. Eu vou precisar mudar algo. Eu
Eu preciso da ajuda de Deus? Sim, eu preciso da ajuda de Deus. Ele está pronto para te ajudar. Aliás, ele já fez tudo o que podia para que você vencesse. Ele se entregou naquela cruz do Calvário e te deu um pacote de salvação. Te deu a cura. O que você precisa então? Você precisa se enxergar no meio do propósito de Deus. Você precisa começar a olhar para você. Você precisa começar a ver você. Ver você é algo importante. Eu sei, talvez eu esteja falando com pessoas aqui que nem gostam de olhar no espelho. Com pessoas que fazem as coisas por elas mesmas rapidinho. Tomam lá o seu banho, 1 minuto de banho. Rápido. Vamos gastar pouca energia, pouca água. Não há necessidade de ficar 2, 3 minutos no banho, curtir a água, passar o sabonete no corpo, sentir a sua pele. Não tem necessidade. Não vê nada, não se enxerga, não olha no espelho. Quantas pessoas a gente pede, você precisa beber água. Beba mais água. Seus rins precisam funcionar. Muitos não querem nem saber, acham que isso é besteira. Só vão começar a beber água quando receberem um freio. O freio de que nada está funcionando mais. O rim não está funcionando, o intestino está péssimo. Você está cheio de toxinas. E aí ele começa a pensar em beber água. Sabe por quê? Ele não está no processo de se enxergar. E quem não se enxerga, ele vê todas as outras coisas, ele vê todas as outras pessoas, ele aplaude as pessoas que estão vivendo os seus propósitos, mas ele não consegue andar no propósito de Deus. Então a cura para você hoje é aonde você quer ficar. Você quer ficar fora do propósito? Você quer ficar dentro do propósito? Você quer entrar no propósito de Deus? Você quer viver o que é seu e não o que é o dos outros? Quantas pessoas querendo viver, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual ciclano, eu queria falar igual fulano, eu queria pregar igual ciclano, eu queria orar igual... Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Eu não sei. Por que você não sabe? Porque você não está se enxergando. Nós analisamos as vidas dos outros, nós sabemos dar direções para a vida dos outros, nós sabemos dar conselho, nós dizemos, se eu estivesse no lugar de fulano, eu não faria o que fulano está fazendo. Mas nós não fazemos isso com nós mesmos, nós não paramos dizendo, olha aqui, eu vou te dar um conselho, faça isso, faça aquilo, mude de vida. Não, nós não fazemos isso. E muitas vezes nós estamos equivocados. Mas você precisa hoje entrar no romper de cura. Você hoje está sendo convidado, desafiado, convocado a começar a se enxergar. Qual é o primeiro processo? Tem que parar, tem que analisar, tem que olhar-se no espelho. Você tem que se olhar no espelho, você tem que se ver, tem que se enxergar, tem que ver as suas emoções, tem que ver o que está te cansando, tem que ver o que precisa mudar, tem que ver o que você quer de mudança. Você começa a entrar no propósito de Deus quando você começa a querer mudar. Eu quero mudar para melhor a todo custo. Eu quero fazer a coisa certa, eu quero fazer a coisa certa, eu quero andar no que é correto. Eu quero conhecer a verdade de Deus para minha vida e ser liberto dessas coisas que estão me impedindo de avançar. Eu quero ir para onde Deus quer me levar. E eu sei que eu tenho que dar passos, é como aquela mulher do fluxo de sangue, que todo mundo já conhece, é uma passagem conhecida. Eu quero usar o termo de que a palavra de Deus diz que ela pensou. Antes dela ir, antes dela entrar no meio da multidão, mesmo fraca, mesmo debilitada, mesmo cansada, era uma doença física, mas emocionalmente também ela estava desgastada, porque ela já tinha gastado todo o seu dinheiro para resolver o seu problema e não tinha conseguido. Mas de repente ela ouviu falar a um homem que cura. Jesus de Nazaré está curando. O que ela pensou? Eu preciso de cura. Eu preciso de mudança. Eu preciso enfrentar o meu ser.
Eu preciso enfrentar as minhas debilidades, as minhas fraquezas agora, porque eu sei que ninguém vai conseguir me levar lá. Eu sei que ninguém vai querer ir comigo lá, ninguém vai me colocar na frente dele. Eu vou ter que ir. Aí a palavra de Deus diz assim, ela pensou na sua mente, se eu tão somente tocar, se eu passar a mão nas vestes de Jesus, se eu encostar os meus dedos na veste dele, eu vou ser curada. Algo vai acontecer comigo. O que foi isso que aconteceu com ela? Ela se enxergou. Ela determinou para ela uma mudança. Ela viu a sua necessidade. Ela não ficou esperando que alguém mais fizesse alguma coisa por ela. Ela falou, agora eu vou fazer algo por mim. Eu agora vou fazer algo por mim. Eu agora vou tomar uma atitude mesmo na minha fraqueza. Mesmo na minha debilidade, mesmo na minha desesperança. Porque não havia esperança para ela. Os médicos já tinham desenganado ela. Ela falou, eu vou tomar uma atitude. Eu vou enfrentar a mim mesma. Antes de enfrentar uma multidão, antes de enfrentar qualquer coisa, ela enfrentou ela mesma, porque a palavra diz que ela pensou. E quando ela pensou algo, que deu a ela força, energia, que deu a ela vontade de viver, de ser curada, fez ela se levantar, fez ela caminhar até a multidão, fez ela enfrentar aquele aperto, porque a palavra diz que estava todo mundo em cima de Jesus, apertando ele. Tinha muita gente ali. Aí, quando ela toca na orla das suas vestes, na barra das suas vestes, talvez só com as pontas dos dedos, não sei bem, Jesus libera poder para ela, libera força para ela, libera cura para ela, libera tudo que ele tem de bom, começa a sair dele para ela e ela começa a receber uma nova condição de vida. Mas primeiro, ela se enxergou. Primeiro, ela determinou, ela decidiu. Eu acho que a palavra determinar ficou como um jargão hoje, né? Vamos usar a palavra decisão. Ela decidiu. Ela foi, ela enfrentou as suas debilidades. Ela enfrentou a sua mente caída, sem esperança, já com um diagnóstico de morte, sem esperança. Ela disse, se eu tocar, se eu só tocar, se eu só passar a mão ali, se eu só relar ali, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Presta atenção. Eu. A palavra eu significa estou voltado para dentro. Estou olhando para dentro. Não estou olhando para fora. Eu estou olhando para dentro. Estou olhando para mim. Estou enxergando a mim mesma. Eu estou me olhando no espelho nessa hora. Quando eu digo eu estou olhando no espelho. Eu estou me enxergando. Você precisa se enxergar. Você precisa se enxergar. A cura começa quando eu estou tomando decisões para que eu viva melhor e cumpra o propósito de Deus e viva dentro do propósito de Deus. Então essa palavra hoje, ela mudou a minha vida. Eu estou trazendo algo para você que mudou a minha. E tem mudado, porque é uma palavra que não é só para agora, não é só para o propósito de Deus, é para tudo na nossa vida. É para tudo. Quando a gente se enxerga, quando a gente se vê, quando a gente se ama, se zela, se cuida, tudo começa a mudar em volta. Todas as coisas começam a se tornar claras para nós, até o propósito de Deus para a nossa vida começa a mudar. A gente começa a enxergar um horizonte, a gente começa a ver o que Deus tem para nossas vidas. Então hoje eu quero liberar essa palavra para você. Que você comece a ver dentro desse planeta Terra, meu Deus, não existe outra pessoa como você.
Talvez exista outra pessoa com o seu nome igual, às vezes com a cor do seu cabelo igual, às vezes até um pouco parecida com você, mas você, outro clone de você, não existe. Você é único. Você é única. Você é uma pessoa única. Você tem um propósito único. Você tem uma direção única. E esse é o tempo. Esse é o agora. Agora é o tempo de você voltar-se para você, conectando, fazendo conexões com Deus, com o que Deus tem para a sua vida. Ah, mas o que é? É algo grande, algo pequeno? Eu vou dizer uma coisa para você. Não importa o tamanho do propósito, porque nós temos medidas de propósito. Para Deus não. Para Deus o que importa é você viver para aquilo que Ele te criou. Então, meu propósito é pequeno, mas o teu propósito, ele é o seu maior tesouro. Ele é a sua fonte de vida, de energia. Experimente que você vai saber o que eu estou falando. Experimente que você vai saber do que eu estou falando. E há crescimentos dentro de propósito. Cada propósito que nós começamos a viver, ele começa a crescer, ele vai se intensificando. A gente começa a viver maiores coisas dentro desse propósito. Esse propósito começa a crescer. De repente nós estamos vivendo coisas que a gente nem imaginava, que nós nem sonhávamos, nem queimava no nosso coração, porque Deus começou a expandir. Expandir. É bem isso, a palavra expansão. É tempo de expansão também. Para aqueles que já estão no propósito de Deus, para aqueles que já sabem o que é, mas parou, paralisou, ficou lá. Também para você é tempo de expansão. Deus quer expandir, Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer você aumentar as estacas da sua tenda, conquistar novos territórios, novos sonhos, novos valores pessoais. Sim, a cura é para você. A cura está liberada para você. Você pode viver a cura hoje e agora. É o princípio. É um princípio. Então, enfrentar, muitas vezes, eu tenho que enfrentar. Não. O pior não é enfrentar as pessoas. É enfrentar nós mesmos. Enfrentar a nossa mente caída. A nossa mente que está rastejando em frequências baixas, numa fé inútil, que não funciona. Porque estamos frequenciando coisas muito baixas. Então, como aquela mulher pensou, aconteceu. Como aquela mulher olhou para si, se valorizou, ergueu a cabeça e mesmo na sua fraqueza, rompeu com os seus medos, rompeu com as palavras de maldição, rompeu com os decretos de morte, rompeu com a sua tristeza, rompeu com tudo que podia vir sobre ela para paralisá-la. Ela foi e venceu, ela foi, invadiu e declarou fé e declarou uma nova vida. E a vida entrou, a vida correu pelos seus músculos, pelo seu sangue, pela sua corrente sanguínea. O poder de Deus invadiu os órgãos internos, o útero, os ovários dela e mudou aquela estrutura de morte para uma estrutura de vida. Oh, aleluia! Há uma presença de Deus aqui. E Ele quer entrar em você, Ele quer entrar em você. Ele quer liberar poder para você, Ele quer liberar cura para você agora. Ele quer liberar vida para você, porque Ele é a vida. Mas você precisa entrar no propósito. Então eu libero essa palavra de cura para a tua vida hoje. Eu libero essa palavra de vida para você hoje. Você está recebendo vida. Você está recebendo cura agora. Você está recebendo libertação agora. Seus olhos sejam abertos, as escamas dos teus olhos caiam. A paralisia da sua mente, os bloqueios da sua mente, em nome de Jesus, eu libero esses bloqueios na sua mente agora, em nome de Jesus, seja desbloqueado. Receba a palavra de cura para você.
Comece a receber o novo mover de Deus. Comece a receber o poder de Deus sendo liberado para você. Eu libero o poder de Deus para você. Seja liberado o poder de vida para você. Porque um novo tempo começou. Uma nova história se iniciou. Só que você está fora dela. Você tem que ser o protagonista dessa história. Porque ela é a história da sua vida. Ela é a história da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a receber vida agora. E haja todo desbloqueio seja quebrado. Toda paralisia seja quebrada, toda morte seja quebrada. Receba vida sobre você agora, em nome de Jesus. Declare comigo, eu recebo a vida. Eu recebo os desbloqueios da minha mente. Eu recebo o desbloqueio no meu coração. Eu rompo com as minhas fraquezas. Eu quero enxergar, Senhor, me faz enxergar agora. Eu quero ver agora o que eu nunca vi. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu fui orar por uma jovem senhora. Ela estava num estado de depressão tão lamentável. Ela falou, ore por mim, pastora. Eu não consigo ver mais nada colorido. Eu olho para tudo, está tudo preto e branco. Parece que não há mais alegria. Meus olhos não conseguem ver o colorido das coisas. A minha vontade de morrer. Eu estou sem propósito de vida. Ore por mim, pastora. E eu me lembro que eu comecei a orar. E eu comecei a liberar cura sobre ela, e comecei a declarar, receba a cura, receba a vida, que você seja agora transformada, que os teus olhos, as escamas dos teus olhos possam cair agora e você consiga ver o colorido das flores, do sol, do dia, o barulho da chuva, que é bom, o cheiro da chuva, em nome de Jesus, receba a vida e não morte, que a morte saia da sua vida agora. E quando nós terminamos de orar, ela já tinha chorado muito. Ela tinha chorado muito, muito, muito naquela oração. Quando nós terminamos de orar, ela me abraçou e ela abriu os olhos. E quando ela abriu os olhos, ela disse, meu Deus, eu consigo agora ver o colorido da vida. Eu consigo ver as cores da vida. Eu precisava ver isso de novo. Eu não conseguia nem ver as cores das roupas, as cores das pessoas. Eu não estava enxergando cores nenhuma mais. E ela começou a sorrir. E ela começou a rir. E ela começou a rir. E começou a rir. E eu comecei a rir com ela. Sabe por quê? Porque a vida é colorida. A vida é colorida. Ela tem cores. A morte, ela não tem cores. Mas a vida tem cores. E se você está ouvindo essa palavra agora, você está vivo. Você está viva. Você está respirando. Então receba as cores da vida. Receba a vida dentro de você novamente. Em nome de Jesus. Receba para a mudança. Receba para a cura emocional. Receba para a cura da alma. Receba para um novo tempo. Porque Deus ama você. E Ele tem hoje e agora um novo tempo para você. Receba essa palavra. Ela vem da minha alma, ela vem do meu espírito e ela vem de Deus. Porque ela veio para mim de Deus e ela está saindo de mim, mas ela é de Deus para a sua vida. Deus abençoe grandemente, grandemente. Eu sei que toda essa palavra que eu falei aqui, ela não vai voltar para mim vazia, mas ela vai prosperar naquilo a qual ela foi designada. E ela vai prosperar na tua vida. Eu libero essa palavra para prosperar na sua alma, no seu espírito e na sua vida física. Em nome de Jesus. Depois, põe uns comentários aí. Fala aí no comentário. Coloca aí no comentário.
eu vou enxergar colorido, eu vou mudar de vida, eu vou tomar uma decisão, eu vou começar a me enxergar melhor, eu vou entrar no propósito de Deus. Escreve aí. Quando você escreve, você está declarando no reino espiritual que você quer mudança. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Assim como Ele tem me abençoado, Ele abençoa você. Um grande beijo, um grande abraço para você. Deus abençoe.